13, nós faremos a leitura do versículo 1 ao versículo 4. Enquanto você abre a sua Bíblia, hoje pela manhã nós tivemos o nosso café com Bíblia, tivemos a presença de muitos irmãos aqui, foi um tempo muito especial, de muitos ensinamentos, mas também tirando dúvidas, perguntando, questionando. Saímos daqui edificados ao ponto de alguns irmãos ficarem até um pouquinho depois do horário, né? Nós estávamos bem empolgados com aquilo que havíamos relembrado e o Senhor havia ministrado ao nosso coração. Hoje nós entraremos numa nova série de mensagens, como eu disse ao início, né? Jesus, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo 8, ele diz que os seus discípulos, ao receber poder do alto, eles seriam testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém como em Samaria, em toda a Judéia e até os confins da terra. Até o capítulo 12 nós vemos o evangelho chegando em todas essas regiões mencionadas, da região da Palestina e da Síria. Agora nós estamos entrando no capítulo 13, onde acontece o início da primeira viagem missionária do apóstolo Paulo e seus companheiros. Nós podemos entender então que a partir desse momento o evangelho começa a chegar aos confins da terra. E nós, como nós lemos o Salmo 117 no início, o evangelho chegou aqui a partir desta primeira viagem missionária. Então, ela tem um fator muito importante para o nosso contexto também, como igreja aqui no Brasil. Então, faremos a leitura a partir do versículo 1. Eu farei a leitura na versão Nova Almeida atualizada, você pode acompanhar em qualquer outra versão da sua preferência. Diz assim, versículo 1: Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres, Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: Separem-me agora, Barnabé e Saulo, para a obra a que os tenho chamado. Então, jejuando e orando, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo, foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre. Até aqui diz a palavra inerrante do Senhor. Meus irmãos, o tema que eu dei para essa mensagem é a igreja que Deus usa. A igreja que Deus usa. E é curioso, né? Porque quem Deus não pode usar? Isso pode surgir na sua dúvida. Deus ele pode usar até o diabo para alcançar os seus propósitos eternos. Ele pode usar até o próprio inimigo das nossas almas para fazer com que os seus decretos, seus propósitos eternos venham a se cumprir. A partir do versículo 1, então, nós podemos extrair algumas questões que podem nos responder sobre a igreja que Deus usa. Primeiro, o que é uma igreja e depois, usada em que sentido? O sentido que eu quero colocar aqui é para alcançar o mundo perdido. Meus irmãos, nós temos que ter a plena certeza de que a igreja é o principal motivo para que Cristo venha e morra pelos nossos pecados. É pela a igreja. Se nós analisarmos de maneira bem restrita mesmo, tirando todos os outros meios que Deus é glorificado, nós temos que olhar que a igreja é o fim último para qual Deus amou esse mundo. A criação toda, ela aponta para a igreja de Cristo Jesus. Aí você pode falar, bom, mas e minha família? A sua família está integrada dentro desse propósito de estar inserida dentro da igreja do Senhor. Ah, mas e o meu trabalho serve para a glória de Deus? Serve sim, mas a igreja do Senhor é o plano eterno principal de Deus. Não há outro principal, não é você ser bem remunerado, ter um cargo específico numa empresa, você ter algumas graduações, pós-graduações, alguns diplomas, não é isso de forma alguma. O fim último para que nós fomos criados é para gozarmos a presença de Deus, para nos alegrarmos em Deus.
O fim último do homem é este. Agora, quando Deus ele faz com que nós tenhamos este fim último, Ele está apontando que nós estejamos enxertados na videira, nós estejamos, inseridos no corpo de Cristo. É para isso que nós fomos feitos, é para isso que nós fomos criados, estando no meio do povo de Deus. Então aqui eu estou utilizando bastante essa defesa, a questão do que é necessário sabermos sobre o que é a igreja, pois hoje nós temos visto na sociedade que todos querem definir como a igreja deve ser. A igreja, dizem eles, que deve ser inclusiva, e a inclusividade que eles querem muitas vezes nos impor, não é do sentido que nós percebemos, mas é aceitando todos os tipos de rebelião contra a lei do Senhor, e estejam na igreja do Senhor. Mas agora você pergunte, o que o texto bíblico responde o que é uma igreja? Vejamos os primeiros versículos, na verdade o primeiro versículo. Ele diz assim: havia na igreja de Antioquia. É a primeira vez que Lucas vai relatar uma igreja fora de Jerusalém. Isso aqui é muito importante, mas o que fez com que essa comunidade cristã que estava reunida em Antioquia, e nós vimos sobre a origem da igreja em Antioquia, lá no capítulo 11, quando nós vimos a respeito do ministério de Barnabé, quando vai buscar Saulo, vocês se recordam? Naquele momento ali, há uma espécie de um avivamento ali, as pessoas começam a crer na mensagem do evangelho por conta dos cristãos que saíram perseguidos lá em Jerusalém e chegam até a região de Antioquia. E nós podemos aprender de que essa igreja ela pode ser chamada assim, com esse termo igreja, por conta de 4 fatores principais que estão até aqui na relação, até o capítulo 12, até o capítulo 12 e o início do 13. Primeiro, o que havia na igreja em Antioquia? O que havia nessa comunidade cristã de um povo? Na verdade, igreja significa, o termo, a tradução melhor, é ajuntamento, né? Assembleia. Aqui nós entendemos que é a comunidade dos eleitos, a comunidade dos santos, a comunidade dos salvos, ainda em processo de santificação. Mas esses 4 pontos, eles devem ser salientados. Primeiro, o que havia na igreja de Antioquia? Pregação do evangelho. Você quer identificar uma igreja bíblica, uma igreja cristã, primeiro você tem que olhar para ela e perceber se há pregação do evangelho. Como assim? E pregação do evangelho? Lá você tem que ser informado que você é um pecador. Você tem que ser informado que todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus, como diz Romanos capítulo 3, versículo 23. Sabendo que você se encontra nesse estado de pecado, você passa a enxergar a sua antropologia, a sua maneira de enxergar o homem de uma maneira completamente diferente. Logo, você não é vítima, você é ofensor. Você já não é mais aquele que é ofendido. Logo, você que ataca. E você ataca quem? A santidade de Deus. Essa igreja, ela tem que te informar então o que é o evangelho, que você é pecador e que você necessita de graça, você carece de graça, você precisa de salvação. Você precisa ser informado que os seus méritos não podem o salvar. Não importa o que você faça, você não pode ser salvo. Nessa igreja você tem que ser informado que Deus, Ele não ama o pecador, Ele odeia tanto o pecado quanto o pecador inconfesso, o pecador que não vai até a cruz. Nessa igreja você tem que ser informado sobre isso, que você está em estado de rebelião contra Deus. Isso aqui é o início da pregação do evangelho. Você tem que saber que você é inimigo de Deus, como diz Tiago nos seus capítulos. Você é inimigo de Deus. E aí você se vê totalmente desarmado e totalmente sem saber o que fazer. E aí o evangelho pregado nessa igreja vai apontar para a cruz. E você vai entender que todo naquele que crê não pereça. O que não perecer? Você estava num estado de perdição. Não pereça, mas tenha a vida eterna. Aí você vai começar a compreender o que é o evangelho. E aqui no momento que você crê, o Espírito Santo já passou a regenerar o seu coração. A disposição para você crer não vem de você mesmo, vem do Espírito ao regenerar o seu coração. Por quê? No processo da queda, quando nós lemos os primeiros capítulos de Gênesis, nós vimos que o homem se tornou completamente
revoltoso contra a lei de Deus. Ele odeia Deus. O pecado, ele vem a deformar seu entendimento de quem é Deus, de quem é o homem e de quem é a criação. Nós estamos completamente escravizados pelo pecado, a não ser que um homem, este homem 100% homem, 100% Deus, que veio habitar em nosso meio e se entregar em nosso lugar. Ele vai assumir o nosso lugar na cruz, mas não porque os romanos, eles iriam nos matar, mas porque naquele momento, quando ele se entrega, aquele cordeiro perfeito, que tira o pecado do mundo, ele assume todas as nossas dívidas, e a ira de Deus, que era para vir sobre nós, passa a vir sobre o Filho de Deus, e nesse momento Cristo, ele em estado de completa devastação interna, ele chega ao ponto de recitar o Salmo 22, dizer, meu Deus, por que me desamparaste? Para que nós não pensamos que podemos dizer isso, pois o nosso Senhor não nos desamparou, Ele nos enviou Jesus Cristo. Meus irmãos, esse aqui é o Evangelho. Se uma igreja, ela prega o Evangelho, apresentando quem é Cristo, quem nós somos, aí ela começa a dar indícios de que é uma igreja. Caso contrário, ela não é uma igreja. Algumas pessoas questionam, porque a Igreja Presbiteriana do Brasil, ela tem que batizar, ela não vai rebatizar, ela batizar pessoas que advindas da Igreja Universal do Reino de Deus. Igrejas, por exemplo, da Igreja Plenitude do Reino de Deus. Igreja Mundial do Reino de Deus, Igreja Católica Apostólica Romana. Por que elas têm que chegar aqui, mesmo tendo passado pelo batismo lá, elas têm que passar pelo batismo aqui? Pois elas não ouviram o Evangelho da salvação de Cristo Jesus. Pois nós entendemos que nessas igrejas eles não pregam o Evangelho genuíno da graça. Então, nós vemos aqui que o início da igreja, ela é marcada, a igreja de Antioquia é marcada principalmente pela pregação do Evangelho, mas há ainda mais três características. Havia pregação regular do Evangelho, mas havia também instrução na fé. Havia aconselhamento, havia exortação, havia repreensão. Ali estavam os líderes que faziam isso. Nós vemos capítulo 11, quando Barnabé chega ali junto com Saulo, e o texto relata que Barnabé, ele repreende, ele exorta, ele está o tempo todo instruindo os crentes em Antioquia. Então, primeiro, uma igreja tem que ter o quê? Para ser chamada de igreja, pregação regular do Evangelho. Segundo, instrução na fé. Terceiro, uma liderança levantada por Deus. Nós vemos que, na sequência do texto, vai apontar 5 homens que eram profetas e mestres nessa igreja. Então, uma igreja, para ser uma igreja, ela precisa ser, fica até redundante, uma igreja para ser igreja, mas uma comunidade, para ela se tornar uma igreja, ela precisa ter uma liderança levantada com Deus. Como essa liderança é reconhecida? Por 2 processos. Primeiro, pela identificação da igreja. A igreja tem que olhar para aquele líder e falar, este homem aqui, ele é líder segundo a vontade de Deus para mim. A igreja que a escolhe, mas há o testemunho interno do Espírito também. A pessoa que é líder, ela vai sentir a disposição, ela vai entender que é o Senhor chamando para ela realizar determinada obra dentro do corpo de Cristo. Tá? Então nós vimos 3. Primeiro, pregação regular do Evangelho e instrução na fé. Depois nós temos a liderança levantada por Deus. E por último, uma visão de missão. Uma igreja, ela não pode estar de braços cruzados para a pregação do Evangelho. Pois senão, torna-se similar, imagine só, um bote salva-vidas, com muitas pessoas, enquanto elas escutam boa música dentro desse bote, e ao seu redor há pessoas morrendo afogadas. Enquanto essas pessoas gritam, atormentadas, perecendo, essas pessoas que estão dentro do bote, elas estão de ouvidos tampados. Elas não enxergam essas pessoas que perecem. Então, uma igreja, ela deve ter uma visão do mundo, de missão do mundo. Ela deve ir e pregar o Evangelho. Assim, a igreja de Antioquia é chamada de igreja por conta essas 4 características do que é uma igreja. Mas ele continua, havia na igreja de Antioquia profetas e mestres. Meus irmãos, é muito interessante porque há um deslocamento aqui do centro de missões. O centro de missões da igreja primitiva era em Jerusalém, agora para se tornar em Antioquia.
talvez por uma questão estratégica, uma questão de facilidade para alcançar outros povos por meio dessa igreja, que era formada, como nós vimos, tanto por judeus como por gentios. Mas esses dois termos colocados aqui, profetas e mestres, há uma certa distinção aqui. Quando nós vemos profetas e mestres, em nosso contexto atual, nós não temos mais profetas. O que é um profeta? O profeta é alguém que vai trazer um ensino esporádico, um ensino emergencial, enquanto que o mestre é um ensino regular. Então, podemos dizer que o mestre é aquele que chama a atenção em alguns momentos, e mestres são aqueles que dão um ensino contínuo, aqueles que estão em todo o tempo ensinando. Por que eu disse que não existem mais profetas e ainda existem mestres? Porque os profetas, eles sempre traziam uma revelação da parte de Deus, né? Quando o cânon se fecha das Escrituras, e nós falamos isso sempre, que a palavra de Deus é a nossa regra de fé e de prática, nós devemos entender que toda nova revelação que não se enquadre nas Escrituras, ela deve ser rejeitada. Agora, caso ela esteja na Escritura, que necessidade há, se já está na Escritura? Então, um profeta em nosso tempo, William Perkins, que era um puritano, se eu não me engano do século XVII, ele vai dizer que o profeta é todo aquele que levanta a sua voz e prega o Evangelho. Nesse sentido, temos ainda profetas, mas profetas com novas revelações. Toda vez que há uma nova revelação, surge uma nova seita. É isso que acontece e você pode observar no nosso cenário, tanto brasileiro como mundial. Então, sabendo que os profetas, eles têm uma característica de trazer uma certa característica emergencial, e os mestres, eles têm uma certa continuidade, para que servem eles? Para que necessitamos de profetas e mestres? Eu gostaria de ler Efésios capítulo 4, versículo 10 ao 14. Diz assim: aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para encher todas as coisas. Ele está falando de quem? De Jesus. Ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Agora ele vai falar para que serve tudo isso. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado de pessoa madura, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Para quê? Para que não mais sejamos como crianças, arrastados pelas ondas e levados de um lado para o outro, por qualquer vento de doutrina, pela artimanha de pessoas, pela astúcia com que induzem ao erro. Sabendo disso, irmãos, nós aqui, olhando para esse texto, sabemos que esses profetas tinham, e os mestres tinham um propósito: aperfeiçoamento da igreja. A igreja contava com esses dois homens, com esses dois ofícios, para serem aperfeiçoadas, para alcançarem a estatura de pessoa perfeita, elas se tornarem mais parecidas com Cristo Jesus. E aqui a sequência é de alguns homens: Barnabé, Simeão, chamado Níger. Barnabé, nós vimos no capítulo 11 quem era Barnabé, né? Natural de Chipre, era descendente da tribo de Levi, era um homem que tinha algumas posses, e ele vai vender essas posses e colocar ao pé dos apóstolos. Era um homem muito maduro, como foi o tema da mensagem, era um homem maduro na fé, um exemplo de maturidade para seguirmos. Na sequência tem Simeão, chamado Níger. A palavra Níger aqui, ela tem uma conotação, ela melhor dizendo, ela aponta para a tradução para a palavra negro. Então, Simeão chamado negro. Aqui alguns estudiosos dizem que possivelmente este homem aqui é Simeão de Cirene. Você lembra quem foi Simeão de Cirene? É aquele homem que é convocado pelas tropas romanas a carregar a cruz de Cristo, né? Quando Cristo está passando carregando a cruz pesada, algum destacamento romano ordena que uma das pessoas que estavam lá presente, este homem possivelmente, ajude a Cristo a carregar a sua cruz. Mas isso aqui nós não temos muita certeza. Então nós temos aqui Barnabé, que era um homem natural,
de Chipre, nós temos Simeão da África, nós temos Lúcio de Cirene. A palavra Cirene aqui, ela está remetendo ao norte da África. Muito possivelmente outro homem negro, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, né? Que ele coloca aqui. Quem foi Herodes o tetrarca? Aquele que mandou executar João Batista. Também aquele que zombou de Jesus em um julgamento, enquanto o nosso Senhor estava a ser levado aos romanos. E por último, Saulo. Meus irmãos, eu acho muito curioso aqui, porque nós temos nesse pequena porção aqui, uma liderança multicultural, apontando que o evangelho ele vem para todos os povos, raças, línguas e nações. Os líderes, eles podem ser de qualquer lugar do mundo. Ele está colocando aqui um homem que é, possivelmente, Barnabé, muito envolvido com o povo de Deus, né? Marcos era seu primo, a mãe de Marcos, ela estava cedendo muitas vezes a sua casa para a reunião da igreja. Nós vemos Simeão, muito possivelmente um homem que teve que carregar a cruz de Jesus, e agora ele está levando não a cruz, mas o evangelho para as pessoas. Lúcio de Cirene, um homem da região da África. Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, ou seja, alguém que tinha relações com a aristocracia judaica. E por fim, Saulo, que era um baita de um erudito. O apóstolo Paulo, ele era um homem que tinha cidadania romana e também era judeu, um grande pensador naquele tempo, tinha as suas credenciais de fariseu. E aqui nós vemos uma liderança multicultural. Eu gostaria de destacar uma das três lições que nós podemos observar na igreja que Deus usa. Na igreja que Deus usa, há aperfeiçoamento dos santos. Trazendo uma aplicação para nós, irmãos, quando nós olhamos profetas e mestres naquele contexto, nós vemos que havia a palavra de Deus no centro daquela igreja. Quando nós olhamos para o nosso contexto, como igreja presbiteriana eclésia, nós devemos ter a convicção de que toda pregação autoritativa, o que é uma pregação autoritativa? É uma pregação em um culto solene. Quando nós nos reunimos em um culto dominical, um culto que nós chamamos um culto solene, nós estamos diante da palavra do Senhor, ouvindo esta palavra e guardando essa palavra no nosso coração. É diferente uma pregação no domingo e em outras reuniões? Sim, porque aqui está reunido todo o povo de Deus dessa comunidade local. Diferente, por exemplo, numa reunião dos jovens, ou uma reunião somente das mulheres, ou uma reunião somente dos homens. Aqui está reunido todo o povo de Deus dessa igreja. Então tem uma característica de envolver toda a comunidade, de ensinar toda a comunidade, para que ninguém diga, eu não aprendi sobre isso. Todos nós temos isso guardado quando nós ouvimos a palavra. Então, toda a pregação autoritativa da palavra de Deus serve para quê? Para o aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço e para a edificação do corpo de Cristo. Havia um pregador da igreja anglicana chamado Richard Baxter. Ele é autor de muitos livros, ele é do século 17. Richard Baxter, ele era um grande pregador. E ele pregava todos os domingos. E ele, como uma característica de um puritano que ele tinha, ele começou a questionar os membros da sua igreja da seguinte forma. Individualmente, ele chegava e perguntava, o que a pregação de hoje fez com que você crescesse em santidade? Era essa a pergunta de Baxter para todos os membros. Ele chegava em um e perguntava, o que isso ajudou a você crescer em santidade? Meus irmãos, toda pregação tem que acrescentar no nosso aperfeiçoamento a semelhança de Cristo Jesus. Eu gosto muito de trazer detalhes históricos e culturais, é verdade. Mas esses detalhes históricos e culturais servem somente para dar apoio para a mensagem. Você tem aprendido constantemente sobre aquilo que Deus tem falado ao seu coração? Deixa eu te fazer uma pergunta enquanto eu bebo água. O que a última pregação do último domingo te ensinou sobre ser mais parecido com Jesus? O que ela acrescentou na sua santidade?
Porque caso contrário, irmãos, se não tem acontecido nenhum tipo de mudança, nós podemos ouvir 1000 mensagens todos os dias. Nós temos mensagens no YouTube, muitas mensagens, nós podemos ouvir mensagem atrás de mensagem, mas se nós não pensarmos e aplicarmos estas mensagens ao nosso coração, no poder do Espírito Santo, o que nós fazemos quando nós ouvimos uma pregação? A pregação, ela, da última semana, eu confesso que ela me ensinou a murmurar menos, a reclamar menos. Ela me lembrou que eu não devo ser um murmurador. Você é alguém reclamão? Você é alguém que reclama de tudo? Sempre está pronto a apontar erros? Foi o que a mensagem falou ao meu coração no último domingo. Eu quero pensar que você tem extraído boas mensagens no contexto que nós estamos, boas mensagens, você tem aprendido boas mensagens, mas eu quero também crer que você tem aplicado essas mensagens. Serve, novamente, profetas e mestres, eles servem para te aperfeiçoar a imagem de Cristo. Nós não temos mestres e profetas aqui na igreja, nós temos pastor mestre, que é aquele que vai te ensinar regularmente. Você percebeu que em Efésios ele não chama mestre isolado, ele fala pastor mestre? Porque há um debate dentro da linha teológica, existem pastores e mestres, mas todo pastor ele deve ser mestre. Mestre em quê? Na Escritura, ele deve conhecer muito bem a Escritura para te ensinar. Então, nós temos as mesmas possibilidades de sermos moldados, assim como a igreja em Antioquia, moldados pela palavra de Deus. Então, na igreja que Deus usa, há aperfeiçoamento dos santos. Você é um santo. Você sabia que você é um santo? Você pode discordar de mim, não, eu não sou santo. Você é santo perante o Senhor. Como eu já disse, há duas posições. Circunstancial é a posição que nós estamos de pecador. Nós somos pecadores, nós olhamos para nós e nós sabemos que nós não somos santos, mas há uma outra posição, uma posição, aqui é o termo utilizado, posicional, é a forma como você está diante de Deus, não por conta dos seus próprios méritos, mas por conta de Cristo. Você está diante de Deus, coberto pelo sangue de Cristo, pelos méritos de Cristo, isso te faz um santo perante Deus. Isso não é maravilhoso? É por isso que Paulo, em suas cartas, e Pedro também, em outras epístolas, eles dirigem aos santos que se encontram na igreja tal. Você acredita que os apóstolos, eles pensavam que não haviam erros ali? Pega os coríntios mesmo, ele vai trazer várias exortações. Ele sabia que havia erros, havia pecadores ali, mas eles os chamam de santos, porque ele tinha esse entendimento da nossa questão posicional perante o Senhor. Versículo 2... segue o autor do livro de Atos, Lucas, dizendo assim: enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse. Eu gostaria de destacar aqui o adorando e jejuando. A igreja adorava a Deus e fazia jejum com a finalidade de quê? Há alguns lugares que você vai ouvir que o jejum serve para você alcançar algum favor de Deus, né? Vou jejuar aqui, Deus ele vai me dar alguma coisa ali. Uma espécie de negociação com Deus, como se Deus quisesse que você deixasse de se alimentar por um período, e isso acrescentasse em algo para Deus, como se isso fosse um sacrifício que Deus gostaria. O que é então, se não é isso? Não, de forma alguma, é uma troca com Deus. O jejum ele serve para você se humilhar, demonstrar um estado de humilhação, você se reconhecer a sua pequenez diante de Deus, você se abater diante de Deus. E não sei você se você já fez jejum. O jejum ele tem que ser sempre acompanhado de uma disciplina espiritual. Qual é? A oração. Eles precisam, todos os cristãos, eles precisam estar jejuando, mas orando. Então, o que é um jejum? Abster-se de alimentos, em alguns momentos até de água. Nós não vemos nas escrituras abster-se de doces, né? A nossa igreja moderna ela tem esse costume, né? Vou ficar sem comer doces por um tempo, e esse aqui é o meu jejum. Aí a pessoa desconta no salgado, né? Nós não vemos na escritura isso, né? Nós vemos o jejum de um período sem se alimentar, é isso que nós vemos na escritura. Nós não vemos
Paulo falando que agora eu não vou comer, sei lá, um mel, não tem isso. Nós temos um período de tempo sem alimento, para demonstrar o nosso abatimento. E aí, quando você jejua, você não pode demonstrar que está abatido perante os homens, né? Que isso se enquadra em uma hipocrisia. Você deve fazer jejum e não deve falar aos outros, estou jejuando. O jejum, ele tem que ser acompanhado de oração, porque senão ele é somente uma dieta, né? Você até está contribuindo para o seu emagrecimento, perder alguns quilinhos fazendo jejum. Agora, quando você faz um jejum, você entendendo que esse é um período de separação e de humilhação perante o Senhor, você vai diante a Deus e você vai clamar. Aqui os irmãos da igreja de Antioquia, eles estavam adorando, está escrito aqui, muito possivelmente em um culto. O contexto aqui é cultico. Eles estavam adorando e jejuando. Você já pensou em algum momento do domingo vir para a igreja de jejum? Em qual propósito? Para estar sensível à voz de Deus, para você estar humilhado, reconhecendo através dessa atitude que você necessita ouvir a voz de Deus. Há um pregador, se eu não me engano, John Piper, ele diz que jejum significa fome de Deus. É alguém que anseia ouvir a voz de Deus. Se você não tem ouvido a voz de Deus, eu quero te incentivar a fazer um jejum. Separe alguns dias da semana e faça um jejum. Obviamente, o jejum ele não deve ser feito como Moisés e como Jesus fez, né? Imagine, 40 dias sem se alimentar. Eu já vi um homem que ficou, o período que eu vi, ele estava com 36 dias sem se alimentar. Ele estava num congresso. O homem não conseguia nem se levantar da cadeira. E eu falei, que absurdo. Onde que Jesus ordenou que nós fizéssemos um jejum dessa forma? Quando Jesus, os discípulos, eles estão diante de um endemoniado, e Jesus ensina aos discípulos, ele diz assim, esse tipo de casta só sai por meio de jejum e de oração. O que Jesus está falando? Por meio de uma total humilhação diante de Deus, uma total dependência de Deus, uma total fome da voz de Deus, uma total imersão no ser de Deus. Você se lembra a última vez que você jejuou? Essa aqui é uma pergunta para você guardar o seu coração. O texto continua dizendo sobre o que o Espírito Santo disse. É preciso observar que, como assim o Espírito Santo disse? Muito possivelmente através de um profeta. Os profetas existiam naquele período, pois nós não tínhamos o cânon fechado, nós não tínhamos a escritura. E aqui a instrução do Espírito Santo por meio do profeta dirá assim: separa-me agora Barnabé e Saulo para a obra a que os tenho chamado. Meus irmãos, a segunda aplicação, ou a segunda observação, é que a igreja que Deus usa a adoração verdadeira a Deus. A sensibilidade da voz de Deus. As pessoas, elas estão observando o culto, mas elas estão desejosas para ouvir a voz de Deus. A nossa adoração a Deus, ela tem que ser sóbria e sincera. Quando nós cantamos, nós devemos colocar o nosso coração naquilo que nós estamos cantando. Nós cantamos Castelo Forte aqui, e é um momento que é absurdo o que nós estamos cantando. Se temos que perder família, bens, poder. Nossa, nós vamos... Tem gente que canta isso aí, tá bom, mas quando acontece ela fica desesperada. Perdi dinheiro, perdi a família, perdi os bens, perdi meu poder. Você tem pensado sobre aquilo que você tem cantado? Há sinceridade no seu canto? Ou você somente está sendo conduzido por uma letra projetada ou pelo ministério de louvor tocando? Nós devemos ser, na nossa adoração, sóbrio. Esse sentido de sóbrio é o quê? Observar. Nós devemos usar a nossa mente. Tem um livro de John Stott que diz que crer também é pensar. Nós devemos usar a nossa faculdade racional, cognitiva para a glória de Deus. E ela tem que ser sincera. Nós devemos reconhecer a nossa miséria e a beleza da santidade de Deus. Quando nós chegamos a um culto do Senhor, nós muitas vezes temos um momento especial, e o que dificilmente acontece em muitas igrejas, para nós orarmos, para prepararmos o nosso coração antes de iniciarmos o culto.
Eu não sei você, mas durante esse momento, é o momento onde eu lembro dos meus pecados mais perversos durante a semana. Eu me conheço, eu sei quão miserável eu sou. E nesse momento aqui eu oro, Senhor, perdoa os meus pecados. Quão desgraçado, quão miserável sou eu. Se não é a sua graça superabundar na minha vida, que seria de mim? Isso que faz de mim não um desgraçado, mas um imerso na graça de Deus. E por último, meus irmãos, a forma como nós adoramos diz muito sobre o nosso entendimento de quem é Deus. Se a sua adoração é uma adoração displicente, eu não conheço o seu Deus. O Deus que você adora é um Deus diferente, totalmente diferente daquele que eu creio, pois o Deus que eu creio está nas Escrituras. E quando os homens estão diante da presença de Deus, em todos os momentos eles estão pavorosos diante da santidade dele. Eles estão temerosos diante da santidade dele. Os israelitas, eles temiam a presença de Deus. Nós olhamos o Antigo Testamento e nós vemos como a presença de Deus é algo que aterrorizavam aos homens que estavam diante da sua presença. Então não tem como ser displicente, não tem como você estar diante da presença de Deus. E novamente, a presença de Deus está no meio do seu povo e você ser displicente, você está preocupado com outras questões, você está toda hora olhando o seu celular para ver se o seu time perdeu, o seu time ganhou, ou então se alguém mandou uma mensagem, não importa, você está diante da presença de Deus, você está diante do Deus Santíssimo. Agora, nós tememos como os israelitas temiam? De forma alguma, nós nos achegamos diante da presença de Deus com ousadia. Assim que o autor de Hebreus fala para nós nos achegarmos ao trono de graça, com ousadia, porque Cristo morreu em nosso lugar. Cristo abriu um caminho, um acesso perfeito para nós e o nosso Pai. E dessa forma, nós temos que nos dirigir a Deus, primeiramente com reverência, mas também com muito amor, com muita gratidão no nosso coração, pois nós sabemos que nós não merecemos louvá-lo, nós não merecemos glorificar o seu santo nome, nós não merecemos entoar louvores a ele, nós não merecemos, nós merecemos a ira de Deus, é isso que nós merecemos, mas pela graça nós recebemos o favor de Deus e podemos louvá-lo, e isso é maravilhoso. Nós, como pessoas que são tem um coração completamente inclinado para fazer aquilo que é mal, o Espírito vem e muda a disposição do nosso coração, muda a inclinação do nosso coração, e as nossas ações começam a ser transformadas por esse Espírito bendito. O Espírito Santo, ele é santo, e o que ele faz em nossa vida é nos modelar, nos santificar, nos fazer enquadrar ao padrão de Cristo Jesus. Agora nós vamos para a nossa sequência do texto, e a nossa última aplicação. Versículo 3 diz assim: então, jejuando e orando, novamente eles estão agora jejuando, mas antes eles estavam adorando e jejuando, ou seja, eles estavam no contexto cultico, agora eles estão jejuando e orando. Eles quem? Aqui a gente não sabe quem são esses que estão jejuando e orando, muito possivelmente a igreja inteira. A igreja toda estava jejuando e orando, após ouvir aquela instrução do Espírito, e impondo as mãos sobre eles, os despediram. O que eles estão fazendo aqui? Eles ouviram a instrução do Espírito, e agora eles estão orando e jejuando, obedecendo. Eles estão cumprindo aquilo que o Espírito havia dito, mas antes eles estão ainda dependentes de Deus. Eles estão jejuando, eles estão demonstrando completamente humilhados diante da presença de Deus, eles estão mostrando-se completamente dependentes do agir de Deus, reconhecendo completamente a sua insignificância e o grande poder de Deus. É isso que eles estão fazendo, eles estão jejuando e orando, rogando para que Deus cumpra a sua vontade, e eles então impõem as mãos sobre Barnabé e Saulo, esses dois homens que haviam praticamente pavimentado tudo aquilo que havia sido começado lá em Antioquia, e eles haviam pavimentado essa igreja, eles já haviam concluído o seu serviço naquela igreja, haviam chegado outras pessoas, e aqui é uma lição importante, irmãos, que essa igreja ela vai continuar existindo, mostrando que a igreja ela não depende de homens, ela depende do próprio Deus. Obviamente Paulo e Barnabé, eles eram homens de Deus, grandes homens de Deus, mas o Senhor ele continua a sua obra,
Ele usa quem Ele quiser para alcançar os seus propósitos. Então, essa igreja ela estava formada, estava consolidada. Agora, esses 2 homens que haviam ajudado a pavimentar essa igreja estão sendo enviados para outro lugar. Olha que maravilhoso, Deus usando homens de diversas culturas, e agora, após a consolidação desse serviço, estão enviando a esses 2. E o versículo 4 diz assim: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo. Olha que interessante, irmãos. Nós vimos que a igreja impõe as mãos, a igreja os despede. Mas aqui, o que Lucas escreve: Barnabé e Saulo, enviados pelo Espírito Santo. Eles foram enviados pela igreja, mas também pelo Espírito Santo. A igreja no poder do Espírito Santo. Lucas não vai colocar aqui que eles foram enviados pela igreja, foi enviado pelo Espírito Santo. Uma igreja que Deus usa é uma igreja que ouve o Espírito Santo, uma igreja que depende do Espírito Santo, uma igreja cheia do Espírito Santo, plena do Espírito Santo, dependente da ação de Deus. E continua: e foram até Seleucia, e dali navegaram para Chipre. O que acontece? Eles estão saindo da região da Antioquia. Eu tentar ilustrar aqui de uma maneira básica assim. É como se eles estivessem na região de São Paulo, uma região montanhosa, e eles vêm até uma região litorânea, porque eles vão até onde? Chipre. Chipre fica onde? Numa ilha. Então eles precisam descer. Aí eles chegam nesse porto de Seleucia e eles vão atravessar para a região de Chipre. Então aqui é a primeira viagem missionária além mar, é a primeira empreitada evangelística além do mar. Eles estão indo para lá. E aqui, a igreja que Deus usa, nessa igreja há uma fé operosa. O que é uma fé operosa? É uma fé carregada de obras, é uma fé que agrada a Deus. A fé que agrada a Deus é uma fé que não somente é guardada, eu creio, isso aqui eu acredito, senão se torna uma fé morta, como o Tiago vai dizer. A fé viva é uma fé que aponta para as obras. Nós não somos salvos por conta das nossas obras, nós somos salvos pela fé, mediante a fé. É isso que nós somos salvos, justificação pela fé. Mas toda a fé, ela tem que nos impulsionar a realizar uma obra. E as obras, elas estão relacionadas a obras no serviço da igreja, no serviço do reino de Deus, na santificação das nossas vidas. É isso aqui que é uma obra que agrada a Deus, isso aqui é uma fé que agrada a Deus. Então, na igreja de Deus, que Deus usa, a fé operosa é uma fé que se expressa em obras e também em amor pelos perdidos. Meus irmãos, a igreja não é um fim em si mesma, a igreja ela não vive para si mesma. E outra coisa, uma fé operosa, uma fé que demonstra obras, é a única evidência da nossa eleição. Você quer procurar uma evidência de que você é salvo? Olhe para as suas obras. Olhe para as suas obras. Elas demonstram frutos de arrependimento? Elas demonstram que de fato você é um salvo, um filho de Deus? Ou ela demonstra que você ainda continua sendo um servo das suas tendências pecaminosas, da sua natureza pecaminosa? A única evidência de que nós somos salvos é o que Pedro vai escrever em uma das suas epístolas: confirmai a vossa vocação e a vossa eleição. Como confirmo isso? Através das obras. Eu demonstro as minhas obras, eu observo as minhas obras. Uma pessoa que é salva, ela não tem como ter atitudes de pessoas perversas. Ela tem que ser santificada, ela tem que ser transformada, e ela tem que crescer à imagem de Cristo Jesus. Então, novamente, observando quais são as 3 aplicações. A igreja que Deus usa é uma igreja que ela é aperfeiçoada pelo ensino. Depois, ela é uma igreja que há adoração verdadeira a Deus. E, por último, é uma igreja que contém fé operosa. Por fim, as considerações finais. A igreja em Antioquia, ela foi usada poderosamente por Deus, pois a palavra estava no centro da vida da igreja. Era a palavra de Deus que estava no centro da igreja. Ainda que eles não tivessem o cânon fechado, hoje nós temos o privilégio. Nós somos mais privilegiados que eles, irmãos, pois nós temos a palavra de Deus com o cânon completo. Eles ainda não tinham, por isso que eles tinham profetas e mestres. Hoje nós temos o cânon fechado, nós temos a palavra de Deus. Novamente, aquilo que todo protestante, todo evangélico gosta de dizer, a nossa regra de fé e prática. Muitas vezes
os evangélicos eles gostam de dizer isso, mas não é regra de fé e não é de prática, pois eles são levados por todo o vento de doutrina. E é exatamente isso para que serve a palavra de Deus, para nos livrar de todo o vento de doutrina. Eu gostaria, irmãos, de fazer algumas considerações bem práticas sobre a igreja que Deus usa. Se você observar, a igreja ela está em todo o tempo trabalhando. A igreja de Cristo ela não para. Ela sempre, em todo momento, como um corpo, ela está em ação. Se um corpo fica muito tempo parado, o que pode acontecer? Um órgão, um pedaço do seu corpo, se não se movimenta, não há circulação de sangue, o que pode acontecer? É perder a sua finalidade. Alguns até necrosar algumas partes do corpo. Agora, essas três aplicações práticas envolvem-se conscientemente com a casa de Deus. Não basta estar, você tem que ser igreja. Paulo, escrevendo a Timóteo, ele diz que a igreja é a casa de Deus, não as paredes, não um edifício. O povo de Deus é casa de Deus. Quando o povo está reunido, aqui é a casa de Deus. Deus habitando no meio do povo. Só que algumas pessoas não conseguem se envolver conscientemente ou até intencionalmente com a igreja. E aí elas não são casa de Deus, elas não conseguem fazer parte. Elas se sentem afastadas. Elas não se sentem parte, e isso aqui é problemático, porque você se não se sente parte da igreja do Senhor, do povo de Deus, há alguma coisa de errado na forma de você enxergar tanto a sua igreja, quanto os seus irmãos, quanto a você mesmo. Você, junto com seus irmãos, é chamado de casa de Deus. Você não é um tijolo separado, você faz parte desse grande edifício. Portanto, envolva-se com a sua igreja. Depois, sinta-se parte da igreja. Outra ilustração que é utilizada pelas Escrituras é que a igreja do Senhor é o corpo de Cristo, é o que Paulo vai dizer. Sentir-se parte. Você não é um tecido morto na igreja, um tecido morto no corpo de Cristo, que não tem sensibilidade. Você faz parte. Então, é natural que você se envolva. Essa questão de, eu não gosto de me envolver, eu não me dou bem com pessoas, é algo completamente ridículo. Não há nenhum tipo de instrução para que sejamos assim. Na verdade, nós devemos nos envolver com nossos irmãos, nós devemos sentir, inclusive, a dor deles. Nós devemos chorar com os que choram e sorrir com os que sorriem. É isso que é a instrução bíblica. Em nenhum momento você é alguém deslocado, a não ser que você, de fato, não creia que seja igreja. A não ser que você não sinta-se igreja. A não ser que você não creia que você é salvo. Aí nós podemos levar para outra questão. Mas se você entende que você pertence a Cristo, que aqui se reúne o povo de Deus, e você está aqui regularmente, você faz parte daqui, você deve sentir parte daqui. Não pense que as pessoas elas vão orbitar à sua volta, pois a igreja ela orbita em volta de Cristo Jesus. Somente em volta de Cristo. Você não é o centro de adoração, é Jesus que é o centro da adoração. Por último, sirva na missão da igreja, pois ela é o instrumento da missão de Deus neste mundo. Há uma frase, se eu não estou enganado, do Karl Barth, que ele diz que a missão da igreja é a missão de Deus. O Senhor, Ele envia quem para alcançar os perdidos? É a igreja, não é uma ONG, é a igreja do Senhor. Não há nenhum outro meio. Então, aquelas pessoas que dizem, o projeto central de Deus para toda a criação não é a igreja, é outra coisa. Não. Deus, Ele utiliza a sua igreja, potencializada pelo poder do Espírito Santo para alcançar os perdidos. É a igreja que nesse momento está incumbida de realizar a missão de Deus nessa terra. Fazer parte, servir na igreja, não é para aliviar sua consciência pesada, é só para aqueles que entenderam que isso aqui, não estamos aqui fazendo passatempo, ou não queremos ficar em casa assistindo o Fantástico, nós estamos aqui para sermos capacitados para irmos, sermos chamados para fora, e pregarmos o Evangelho, onde quer que estejamos, é isso que nós somos chamados. Mas nós temos também serviços dentro da igreja, tanto da igreja local, mas também agências missionárias, nós temos abrigos, casas de recuperação, nós temos vários outros lugares onde que a sua presença, a sua mão de ajuda é necessária, né? Muitas vezes nós tendemos a olhar apenas para o centro do nosso problema, somente para os nossos problemas e não
para o problema real que está no mundo. Qual é o problema real que está no mundo? É o pecado, não é o pecado? Não é o pecado que arruinou tudo? E não é na medida que as pessoas são salvas, é onde que pessoas são alcançadas e vidas são transformadas, onde que a nossa realidade é transformada? Então eu não vejo nenhum tipo de empenho que nós devemos realizar, a não ser focalizar nessa questão. Eu não posso fazer, meu horário é muito puxado. Ore por isso, ore para que pessoas sejam salvas. Eu tenho dificuldade de falar com pessoas, ore para que o Espírito te capacite. Nós acabamos de ver que a palavra de Deus, o ensino da palavra de Deus serve para nos aperfeiçoar a sermos como Cristo Jesus. Então que isso seja vivo em nosso coração e façamos disso a nossa oração diária. Amém, meus irmãos? Gostaria de orar. Curve sua cabeça. Senhor nosso Deus, agradecemos pela palavra inerrante, infalível, a palavra vivificadora, a palavra que nos dá entendimento. É através dela, do ouvir dela, que nós temos fé. É isso que a tua palavra diz. Nós agradecemos, Senhor Deus, porque nós temos, cada um aqui, um exemplar da tua palavra, onde nós podemos meditar, nos aprofundar e crescermos na doutrina, na sã doutrina. Nós queremos te pedir, Senhor, que sejamos a igreja que o Senhor usa, sejamos a igreja onde o Senhor deposita a sua graça para que pessoas sejam alcançadas. Senhor Deus, nós queremos ser as tuas mãos e os teus pés, nós queremos ser os teus olhos, mas nós não conseguimos sozinhos. Por isso nós clamamos aqui, Senhor, na dependência do teu Espírito, reconhecendo a nossa miséria, mas desejosos para que sejamos usados, para que os teus decretos, os teus desígnios sejam cumpridos e as pessoas venham a crer no Evangelho da salvação. É isso que nós oramos, em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.